Sejam bem-vindos à temporada 5 do podcast Filosofia 2. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Meu nome é Evelyn Lima e eu sou a sua professora de filosofia cotidiana. Esse vinho aqui, esse brinde se explicam, porque um dos nossos alunos ouvintes e que nos assiste resolveu nos presentear com esse vinho argentino aqui muito bom, o Cabernet com Malbec, chamado Alex. Obrigado, Alex. Muito obrigado. A gente vai, nesses episódios iniciais pelo menos, ou até quando durar a garrafa de vinho, fazer jus ao seu presente, tá bom? Vale lembrar que o Alex mandou especialmente pra gente abrir a primeira temporada, a quinta temporada, né? Abrir o primeiro episódio da quinta temporada, porque a gente fez vários episódios com vinho e o Alex e muitos outros de vocês dizem que a conversa fica mais íntima, fica mais próxima quando a gente tá bebendo um vinho. E ele falou que gostava disso. Acho que a gente perguntou, inclusive, em algum episódio se Foi. o pessoal gostava. E ele disse que gostava e fez questão de enviar um pra gente abrir. Então está guardado há alguns meses, Alex, a gente abriu hoje pra iniciar a quinta temporada. O tema central dessa quinta temporada são as questões existenciais mais antigas com uma lente do aqui e agora. Então, a gente vai falar sobre morte, liberdade, amor, solidão, sentido da vida, com as limitações e condicionantes do nosso mundo contemporâneo. Celular, rotina acelerada, relações frágeis, já diria Bauman, líquidas, medo do futuro. A gente vai fazer 10 episódios, cada um com uma questão existencial clássica conectada com a nossa vida contemporânea. E nesse episódio de abertura, nós falaremos sobre como falar sobre a morte. Nós dividiremos em alguns blocos. E o primeiro bloco que nós falaremos é o seguinte: pergunta: por que falar da morte é importante? Por que falar da morte é importante é mais ou menos como uma justificativa do assunto. E eu queria começar trazendo talvez uma obra fundamental da filosofia que me causou impressão recentemente, porque o meu orientador acabou de traduzir ano passado, 2025, essa obra. Introduz o tema. Essa obra, O Fédon, do Platão, é talvez uma das obras mais famosas dele, porque retrata o Sócrates nos minutos anteriores a morrer e de fato morrendo. Então ela entrou para a história por causa disso. E ela também costuma ser colocada como um, um dos símbolos, não símbolos, mas uma das histórias que cristalizam o que a gente entende como platonismo, ou seja, uma doutrina de como a realidade funciona, de como a gente conhece a realidade, como a gente deve se comportar perante essa realidade. A obra retrata o Sócrates já condenado à morte, tendo que conversar com os seus amigos e resistir a todas as tentativas que eles colocam do Sócrates não morrer. Então é meio que um discurso de consolação para os amigos. Essa obra é referenciada durante a história da filosofia inteira. O Montaigne, que é um filósofo renascentista, por exemplo, vai referenciar esse imaginário platônico que se forma a partir do Fédon, vai dizer que a principal lição do Sócrates é que a filosofia dele é nada mais, nada menos do que uma preparação para a morte. Filosofar é aprender a morrer, é aprender a se desapegar cada vez mais dessa vida sem sofrimento, para quando a hora da morte chegar, o ideal é que todos nós nos comportemos como Sócrates. A gente sabe que vai morrer. No caso do Sócrates, ele se suicidou bebendo um veneno. E ainda assim, quem estava triste não era ele. Quem estava triste eram os amigos dele. Então, de certo modo, a filosofia pode ser lida como uma preparação para a morte, no sentido de eu estou tão contente com o que eu fiz na minha vida, e quando a hora da morte chega, eu não sofro. A filosofia é esse: o que eu tenho que fazer até a morte chegar? E quando ela chegar, o que eu faço? Então, acho que essa é uma primeira justificativa, porque que a filosofia fala sobre a morte, porque é importante falar sobre a morte. Ela é um fato? Não fato, perdão. No rigor da palavra, não fato. Fato é aquilo que aconteceu.
Ou seja, ela é condição da vida, ela ainda não aconteceu, pelo menos para nós que estamos escutando esse podcast e falando aqui agora. Fiquei imaginando uma situação mórbida em que a pessoa que está vendo isso aqui agora estava vendo 50 anos depois da gente gravar e a gente já está morto. No momento em que a gente está gravando, Importante. ninguém morreu. Mas, dado que é a condição da vida, morrer, o que a gente vai fazer para, no processo em que estamos morrendo, viver uma boa vida e quando a hora chegar, não sofrer? Essa é a justificativa de falar sobre a morte. Boa, boa. É um tema que não dá pra gente fugir, embora a gente tente às vezes, né, porque não dá pra falar de existência sem falar sobre morte. No fim das contas, acho que a gente já fez algum episódio que falava numa outra abordagem sobre Velhice, não morte, acho foi? que foi sobre velhice, a Foi gente sobre acabou falando velhice. sobre velhice e morte, né, a gente falou das 2 coisas juntas, mas o episódio era sobre velhice. A forma como a gente, como indivíduo, que sempre é um reflexo da forma como a sociedade se comporta, como a sociedade entende a morte, o fim da vida, como lidar com isso, como se morre, como se vê isso, como se lida com quem se perdeu, tudo isso é reflexo de como uma sociedade num determinado tempo lida com a própria existência. Então acho que isso já é uma justificativa adicional, que não precisa de muitas outras, né, essa que você deu, e entender como a gente pensa a morte hoje e também, comparativamente, como a gente pensou a morte em outros momentos, fala sobre como a gente entende a existência hoje, em comparação com como a gente entendia a existência em outros momentos. E a maneira como entender como a gente entende a existência, né, entender como a gente enxerga a existência, é fundamentalmente uma maneira de entender quais são os valores que a gente preserva enquanto sociedade, enquanto indivíduo, quais são os valores que a gente deixou de preservar. Então, se a gente entendia a morte de um jeito, entende de outro hoje, isso significa que teve uma mudança na sociedade como um todo. E entender que mudança é essa faz a gente se entender melhor também. Então, passar por esse tema finitude, morrer, é indispensável para entender como que a gente existe e por que que a gente existe do modo como a gente existe. Uhum. E quais foram as mudanças que aconteceram nesse meio do caminho, né. Isso é um bom gancho para a gente tentar entender o que era a morte lá nos gregos, se a gente comparar com o que era a morte aqui agora. Boa, vamos começar então por essa comparação. Não tem como não falar sobre mitologia grega, né? Porque esse era o caldo cultural no qual eles estavam inseridos ali. E a Odisseia, que no ano que a gente está gravando, que é 2026, vai ficar famosa daqui a pouco por causa do filme do Nolan, que vai Ansiosa, inclusive. retratar a Odisseia. Eu não sei se ele vai retratar essa cena específica, é capaz que sim. Se eu não me engano, ela apareceu no trailer. É o momento em que o Odisseu vai para o submundo. Para os gregos não havia céu e inferno, Uhum. havia o Hades, que era para onde todos iam. Tem algumas pequenas exceções na mitologia, por exemplo, os heróis iam para os Campos Elíseos, era um pouco diferente, E que é um bairro aqui da cidade. que é um bairro de quase toda cidade Central aqui da brasileira. cidade, é. Eu me lembro que em Manaus tem também Campos Elíseos. E na Tijuca tinha também, quando a gente morava lá, tinha um Campos Elíseos ali perto. É, enfim, Campos Elíseos vem dessa mitologia grega. É o local para onde os heróis iam depois da morte. É um local mais alegre que o Hades. Porque o Hades, na verdade, é um local em que as almas rumam e elas, no processo de chegar no Hades, elas passam por um rio, que é o rio do esquecimento. É o rio Leto. E, portanto, elas se esquecem de quem elas foram. Elas caminham pelo Hades como se fossem espectros que não sabem para onde vão, de onde vieram, onde estão. Então elas não têm, elas continuam existindo para todos os efeitos, porém elas não têm elas não têm história, elas não têm sentido de narrativa de vida. Todo mundo vai pro Hades, exceto os heróis. Todo mundo vai pro Hades. Isso é morrer. Morrer para os gregos então é não só ser esquecido, mas é se esquecer de si mesmo, não ter lugar, portanto. Essa é a morte. A morte é o esquecimento de si, é a desenraização ou desenraizamento completo de quem nós somos. Isso leva a gente a crer que, como eles se viam, assim, a morte tendo esse status específico, para eles, então, a vida em oposição era justamente ter uma história para contar da própria vida. Passar por experiências, ter contribuições, ter raiz,
saber de onde eu vim, quem são meus pais, qual é a minha cidade. Não à toa, os filósofos antigos são conhecidos como nome e a cidade de onde eles vêm, né? Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia. Então, esse enraizamento faz parte de como viver a boa vida. Eu só vivo a boa vida quando eu pertenço ao local onde eu finquei raízes. Viver, portanto, é encontrar o meu local aonde eu pertenço. Isso é a vida lá. Que você vê Talvez de diferença para como a gente entende vida e morte hoje? Que link você faria? a gente, cada vez mais, e quando eu falo a gente, eu estou falando sempre de macro tendência, não, nunca de minúcia, Sim, a condição moderna é a condição do desenraizamento. A grande promessa moderna que, em maior ou menor medida, todo mundo gosta de abraçar, eu posso ser quem eu quiser, independentemente de quem são meus pais, onde eu nasci, a língua que eu falo. Eu posso ser quem eu quiser. É a promessa norte-americana do self-made man. É a sim, promessa do capitalismo como um todo, que é o sistema econômico dominante na modernidade. Então, o homem moderno não se orgulha das suas raízes. O homem moderno se orgulha de se construir a partir do nada. Aliás, ele gosta dessa ideia do nada, né? Eu vim do nada, eu cheguei aqui sem ajuda, eu cheguei aqui por esforço próprio. Então, a gente acha que a vida é a construção a partir do nada. E a morte, portanto, seria essa essa ruína daquilo que a gente construiu. Não à toa, eu lembro aqui do crash da bolsa de Nova York, lá de 1929, entrou para a história porque foi talvez a primeira grande crise do capitalismo no século XX, que deu origem a, enfim, os fascismos no mundo. Muita gente se suicidou ali, muitos capitalistas. Estou pegando eles de exemplo porque eles são o homem moderno por excelência. O grande capitalista é sim. o homem moderno por excelência. É o cara que é o empreendedor, que faz e acontece e tal. Muitos deles se matam, não porque, bom, não por outra coisa, mas porque o que eles construíram em vida, do dia para a noite, perdeu valor e eles não tinham mais nada, entre aspas, porque alguém vai escutar a gente e vai dizer, claro que eles tinham muita coisa, eles tinham família, né? Eles tinham o conhecimento que eles têm. Mas, assim, quando a grana ruiu, quando o patrimônio ruiu, eles se mataram. Então, a morte para eles é perder aquilo que eles construíram. Isso é a morte. Para Ulisses, da mitologia grega, por exemplo, ele, em boa parte, o Ulisses é o Odisseu, né? Ulisses em latim, Odisseu em grego, é justamente o herói que vem da guerra de Troia voltando para casa. Em boa parte da história, ele não tem nada. Ele nem tem a certeza de que quando ele chegar em casa vai ter alguma coisa. Ou seja, ele não tem patrimônio. Mas nem por isso ele desiste. Por quê? Porque a vida boa é voltar para as suas raízes. Para o homem antigo. E para o homem moderno, a vida boa é ter patrimônio, é construir coisa. E a gente pode, nós dois aqui, nos relacionar mais ou menos com esse ideal, né? Será que a gente lidaria bem com o fato de a nossa casa explodir agora? E a gente não ter mais nada? E nossa conta bancária ter sido roubada? Ou a gente entraria em desespero absoluto querendo a morte? Acho que essa é a diferença fundamental que eu vejo. Boa. Essa pergunta é muito boa de se fazer, né, porque a gente acha que refletir sobre a morte é uma reflexão distante, como se fosse um exercício, assim, eh, quase intelectual de ser feito e não é só isso. Quando a gente reflete, por exemplo, sobre essa pergunta que você colocou agora, a gente está refletindo sobre sentido de existência agora. Porque se a minha resposta para essa pergunta é um sonoro sim, eu me mataria se eu perdesse meus bens, Uhum. agora, o que eu tô dizendo não sobre a morte, mas sobre a vida, é que ela não tem valor suficiente ainda, a não ser em cima dos bens que eu tenho. Então refletir sobre qual seria a minha reação perdendo tudo, me ou que é uma situação de perda extrema, digamos assim, a gente reflete sobre aquilo que tem feito valer a nossa vida ou que não tem feito valer a nossa vida. E aí volta ao ponto que a gente falou no iniciozinho sobre por que falar sobre a morte, porque quando eu falo sobre a morte, eu falo inevitavelmente sobre o que traz sentido pra minha existência e, portanto, pra vida e não pra morte. Eu falo sobre a morte pra entender a vida. E esse é um exercício interessante de ser feito.
Eu estava lendo preparando para o podcast, lendo algumas coisas esparsas, né, a gente tá numa correria bizarra, né, Hum. e aí eu não consegui ler nada, assim, de preparar uma pauta e tudo mais. Mas eu estava lendo algumas coisas sobre morte, né, uns trechinhos de livros aqui, uns trechinhos de livros ali, e eu achei um livro que chama A História da Morte no Ocidente. Hum. Esse a gente nem tem, eu achei ele dando uma pesquisada, peguei no Kindle e tudo mais, e dei uma folheada. E fiquei muito interessada em avançar na leitura desse livro. Ele traz não da Idade Antiga, mas da Idade Média pra cá. O Hum. nome é um autor francês, eu não sei a pronúncia correta do nome dele, mas o sobrenome dele seria, acho que eu anotei aqui, Arries ou Arrie, não sei como é que seria a pronúncia. E ele faz essa cronologia de como a gente lidava com a morte desde a Idade Média até como a gente lida com a morte hoje. E do pouquinho que eu li sobre o livro, ele trouxe 2 pontos que eu achei muito interessante para a gente pensar essa transição de forma de lidar com a morte e como isso reflete a maneira como a gente entende a nossa existência, a nossa vida imediata. A primeira é que ele diz que a gente, na Idade Média, morria em público. A morte não era um evento privado. A morte era um evento social. Tanto a pessoa que estava para morrer se relacionava com isso de maneira aberta, havia um planejamento que não era um tabu. Você se prepara para morrer, você, conversa com seus parentes e pessoas próximas sobre a morte, você planeja o que precisa ser feito para que você morra de forma digna e tudo mais, não é uma questão você falar sobre a morte: "Eu estou atraindo a morte", a gente fala isso hoje, né. Não Bate na fala muito madeira. sobre a morte não, porque bate na madeira, porque falar sobre isso é atrair, discutir, seguro de vida, é atrair, discutir a morte de um parente que já está mais idoso, que tem bens a serem distribuídos, por exemplo, entre filhos ou netos, ou a serem preservados. É como se você estivesse desejando que a pessoa morresse. A pessoa às vezes tem 95 anos, aí você fala: "Vamos conversar sobre com quem vai administrar", porque isso é um trabalho que vai ficar para alguém, né. Sim. Aí você fala: "Você quer que a nossa bisavó morra?" Ela tem 95 anos, em algum momento a gente vai sentar para conversar. Ela deveria estar conversando isso com as pessoas, os netos, os filhos deveriam estar conversando sobre isso com ela. Então esse nosso "você está desejando que eu morra" quando a pessoa tem 95 anos, ao querer discutir uma ação pública que envolve as pessoas que estão ao redor daquela que vai morrer, e às vezes inclusive, antigamente partia da pessoa que iria morrer, essa nossa dificuldade de lidar com isso já mostra o quanto a morte deixou de ser esse evento esperado e compartilhado. Quando eu discuto uma coisa como esse assunto delicado, eu não estou discutindo a morte daquela pessoa, estou discutindo tudo que envolve publicamente a morte esperada daquela pessoa. Isso pode partir dela e das pessoas ao redor sem que fosse uma grande questão. Então a primeira mudança que ele mapeia é isso, deixa de ser um evento público natural a ser discutido por quem está para morrer e por quem está ao redor e vai ficar, e passa a ser um evento privado e tabu. Então passa a ser um evento que acontece cada vez envolvendo menos pessoas, cada vez sendo mais fechado, eu quero falar menos sobre isso, eu quero falar disso com menos antecedência, eu quero falar disso com menos tranquilidade para discutir questões burocráticas ou não burocráticas. Às vezes, nem sempre são questões burocráticas, às vezes é só falar com seus filhos sobre como é que vai ser a vida quando você for embora, e a gente não consegue fazer mais isso, porque se tornou esse evento que é quase exclusivo da pessoa que vive, quase É. exclusivo de quem vai morrer. E, portanto, cada vez que eu falo sobre isso, eu tô causando um constrangimento. Se eu puxar numa roda de almoço da família, algum assunto que envolva imaginar que eu vou morrer, eu tô pesando o clima. A gente brincou sobre isso no início, inclusive, dizendo: "Ó, um assunto leve, né, só a morte". Segundo esse autor, se a gente estivesse lá na Idade Média, seria um assunto leve mesmo. A gente pode sentar uma segunda-feira, que é o dia que a gente está gravando, e conversar sobre como é que seria se você morresse para nossa família, como é que seria se eu morresse para nossa família, antes da hora ou na hora esperada, tanto faz, entende? Então, deixar de ser um evento público e tranquilo de ser conversado para virar um evento privado e tabu é um dos movimentos de mudança. E um segundo ponto do que eu peguei do livro, que eu achei muito interessante, é que a gente passou dentro dessa individualização da morte, a patologizar cada vez mais o evento morrer. Ele deixa de ser uma reflexão sobre o fim da vida que me explica como eu vivo a vida hoje e qual que é o sentido da minha existência, e passa a ser uma causa médica. Então a morte deixa de ser essa reflexão sobre a existência Em com vez de ser uma sentido. função de toda a vida humana, é uma disfunção que precisa ser combatida. Exatamente.
ela não é condição da existência humana mais, embora continue sendo, mas a gente não trata mais ela como uma condição da existência e que, portanto, é normal eu falar sobre ela, é normal eu esperar ela, é normal eu planejar o que eu preciso fazer caso ela aconteça. Sim. Ela deixa de ser uma condição que, portanto, torna natural tudo isso que eu acabei de elencar, e passa a ser uma disfunção, não uma condição, mas um problema a ser resolvido. E quando ela acontece, é um aconteceu, fulano morreu, como se não fosse esperado, às vezes até em casos que são os mais óbvios e mais esperados. E a morte ela nunca é um evento de existência, ela é sempre uma nomenclatura médica. A morte é fulano teve É o óbito. parada cardíaca, é um óbito. Não é mais a morte condição para ser humano e existir na realidade, é um óbito. É um diagnóstico dado pelo médico para dizer por que que morreu, com o que morreu e qual que é o termo médico que justifica a sua morte. E a gente lida com a partir disso, com o luto da forma mais rápida possível, porque a gente também não pode trazer disso uma grande discussão, eu só preciso superar aquele laudo médico que ocasionou o óbito e seguir adiante a minha vida. Então, esses 2 elementos, a morte deixar de ser pública e passar a ser um evento cada vez mais privado e tabu, e a morte deixar de ser encarada como uma condição humana e passar a virar uma terminologia médica, um óbito a ser dado um nome, finalizado e superado o mais rápido possível. São 2 elementos que eu achei muito interessante pra gente pensar como a gente lida com a morte e os prejuízos disso, né, porque é isso, eu lido, né, com ela como um óbito, eu deixo de fazer toda essa reflexão de condição, de valor, de sentido que a gente estava falando agora há pouco. Sim. A gente precisa reabilitar essa condição da morte essa característica da morte como condição humana. Isso dialoga muito com a filosofia contemporânea, e quem inaugura essas discussões da contemporaneidade que me vem à mente agora é o Heidegger, que reflete sobre os condicionamentos de toda e qualquer vida humana, e um dos pilares, um dos condicionamentos é, sem dúvida, a morte. Ele até tem um nome para isso, né? O ser para a morte, e é, inclusive, o elemento que faz com que nós descobramos a nossa verdadeira autenticidade. O que diferencia a nossa vida de toda e qualquer outra vida. Quando nós temos não o conhecimento intelectual da morte, mas o conhecimento experiencial da morte, a gente tem imediatamente, não imediatamente, mas a gente tem a possibilidade de clarificar para a gente o que realmente importa e, portanto, como a gente está direcionando a nossa vida. Talvez o livro que mais fale sobre isso, de modo bastante didático, é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Esse livro ficou polêmico nesse canal, você sabe, né? É, Que as pessoas aqui se dividiram, vocês reclamaram, leram, disseram que foi o livro que mais fez sofrer na vida. Por que vocês me fizeram ler um negócio desse? O Tiago, nosso aluno, é um dos grandes exemplos, mas ele não foi o único, foram várias pessoas. Falou que leu, gostou, mas reclama toda vez falando que a gente fez ele ler esse livro e foi uma tortura, é, porque teve que refletir questões que a gente normalmente não reflete. é a morte como condição existencial. E condição existencial é aquela condição que faz com que você desperte para o fato de que você existe. Existir aqui, no sentido filosófico que eu quero chamar, é diferente de simplesmente viver. Viver, a bactéria, o nosso pet, enfim, viver basta ser um ser vivo, mas ter conhecimento da sua existência é outra coisa. No Ivan Ilitch, a gente já discutiu, tem um podcast sobre ele, né? Só sobre o Ivan Ilitch. Tem Tem. um episódio de podcast só sobre o Ivan Ilitch que você pode buscar aqui no Filosofia 2 de temporadas anteriores. É da última, inclusive, pra É facilitar da a quarta. pesquisa. É da 4ª temporada. Foi sobre os livros. O Ivan Ilitch tem consciência de quem ele é fora das funções sociais que ele exerce. Quando ele, por um motivo de doença desconhecida, vira um inútil, cada vez mais inútil. E aí ele começa a perceber, ou pelo menos perceber que existe a questão: quem sou eu quando eu não estou funcionando? Quem sou eu quando eu não estou desempenhando um papel? Esse é o poder da morte, segundo Heidegger lá. Porque quando a gente morre, pelo menos em ideia aqui, né? A gente para de existir e a gente pode se dar conta, por um exercício de imaginação, que a vida continua sem a gente e que a gente não é tão importante assim.
ou a gente pode se dar conta de que aquelas pessoas que estavam ao redor só estavam porque elas tinham algum interesse que não era necessariamente na gente, mas naquilo que a gente poderia proporcionar para elas. E aí a gente percebe que os laços que a gente achava que tinha não eram tão fortes assim, porque eles só se baseavam em utilidade. A morte dá essa clareza de quem nós somos quando a gente não está sendo útil. E, em alguma medida, quem nós somos quando não estamos sendo úteis é quem nós somos existencialmente. Qual que é o nosso valor quando a gente não é útil? Se é que tem algum valor aqui? E é essa a grande pergunta. Esse ponto é muito bom, porque a gente falou desde o início sobre a morte refletir como uma sociedade lida com a existência, como que ela lida com a vida e com a existência que ela tem. O indivíduo nunca está isolado do mundo, é o que a gente sempre bate na tecla aqui infinitamente, né. E esse ponto que você trouxe é muito bom, porque a gente consegue pensar o seguinte: a gente não percebe, talvez, no dia a dia, principalmente hoje, na forma como a gente lida com a morte hoje, que pensar sobre a morte é pensar sobre coletivo, principalmente. A gente tem uma tendência a individualizar cada vez mais, essa é a crítica do autor que eu mencionei, inclusive. Mas isso é um problema, porque a gente deixa de lidar com a morte da maneira que seria mais adequada. É, A morte é um evento coletivo em diversas a partir de diversas perspectivas. Tanto porque a gente não é isolado no mundo, e portanto, nenhum evento que acontece com o indivíduo é sobre o indivíduo. Esse é o primeiro nível, digamos assim. Mas tem outros que é quando você pensa o que é deixar de existir enquanto indivíduo, você pensa necessariamente sobre o que a sua não existência deixa para quem fica, para quem continua existindo. sim, Isso é um evento coletivo, por isso que a morte nunca é só sobre você. Aliás, quantas histórias a gente tem de pessoas que, se não fossem quem está ao seu redor, ou seja, a preocupação com o outro, talvez não manteria a própria vida. O que sustenta é aqueles que ficam, porque a minha morte, a minha deixar de existir, não é só sobre quem deixa de existir, é sobre quem está ao redor. E tem acho que um terceiro elemento ainda, que a gente normalmente não se dá conta, que é, há uma maneira de lidar com a morte, com esse deixar de existir de um eu, de um indivíduo, que é aquilo que fica produzido no mundo, de algum modo. A gente continua existindo de diversas maneiras se a morte for uma questão consciente. Então a gente começa a entender que não existe só essa morte física e patológica, inclusive, que a gente pensa que é. Mas existe tudo que você pode deixar de legado para os outros e para o mundo de modo geral. Isso é uma maneira de continuar a sua existência, que é coletiva, que é quando sim. sai o seu eu do jogo, continua existindo algo de você no mundo, se você quiser que continue, né, se você refletir sobre isso. E nesse sentido, se eu falo, entendo, reflito sobre a morte, eu estou também resgatando alguma conexão com a coletividade, com o que fica, com o que permanece, com aqueles que ficam, com aqueles que sofrem, com aqueles com quem eu me relacionava. Então, falar da morte de um indivíduo é também se reconectar com o coletivo, e não só com refletir sobre aquilo que é importante para mim, e eu vou pensar sobre a morte só para pensar quais são os meus valores individuais, mas muito mais para pensar como que eu resgato essa conexão com o todo, com uma coletividade, para sair até dessa visão excessivamente individualista que a gente tende a ter e continua tendendo, né. Aliás, o segundo elemento da condição humana no Heidegger é, primeiro, ser para a morte, segundo, ser com os outros. Porque não tem como, só tem como, por uma abstração de pensamento, nos concebermos como isolados. Mas em qualquer outra realidade, Uhum. não tem como nos concebermos isolados. A gente é sempre com. A gente é sempre aí, é o advérbio que ele usa, que é sempre localizado num contexto, é sempre com e sempre para a morte. A gente pode fingir que essas coisas não existem, mas que elas existem, elas existem. E sem dúvida, refletir sobre a minha morte, uma vez que eu sou sempre com, é refletir sobre como é que essa morte acarreta, tem consequências fora do meu âmbito estrito e como eu me conecto com isso, né. E sim, e acho que ainda tem um ponto que é, mais individualistas que somos a cada vez que o tempo passa, a gente também tem um lado egoísta. Acho que mais do que egoísta, é egóico, de ego mesmo, assim. Que é, a gente tem dificuldade de falar sobre a morte, talvez, eu acho, pelo menos.
Também porque a gente tem dificuldade de imaginar o mundo sem a gente, É, porque a gente se sente muito importante enquanto indivíduo. Se o coletivo deixa de ser a régua principal e o indivíduo vira a régua principal, é muito dolorido imaginar que você vai embora e vai ficar. O mundo fica, as pessoas ficam, seu filho fica, seu chefe fica, seu amigo fica. É só você que vai. E isso dói quando a gente não pensa mais a nossa existência a partir de um coletivo, mas sobre o quanto a gente é importante, o quanto a gente é um indivíduo, o quanto a gente é um eu no mundo, né. Imaginar a gente deixando de existir é muito mais dolorido hoje por isso do que era quando a morte era um evento muito menos individualista. sim. É difícil imaginar que o mundo continua quando a gente vai embora. Dói, acho que dói no ego dessa figura moderna, saber que o mundo só continua. Então é melhor não pensar sobre isso. E acho que a gente pode finalizar esse bloco 1 aqui dizendo que nem sempre foi assim a nossa conexão. A morte vista como dando sentido à vida, inclusive dando um sentido que muitas vezes a vida não dá, tá lá na Divina Comédia, que dá para ler como um poema da morte. Porque, por mais que o Dante, ele próprio, que é o personagem principal do poema, nunca morra, ele visita o mundo dos mortos, né? Os 3 livros inteiros é ele visitando o inferno, o purgatório e o paraíso. E o mundo que o Dante constrói é um mundo que dá sentido à vida, por quê? Porque é um mundo onde a justiça impera. Quem fez mal sofre, quem se arrependeu antes de morrer paga pelos seus pecados para ir para o céu, e quem fez o bem está lá no céu. Então é o grande poema de como a morte pode dar sentido para a vida. Bom. Aquela velha desculpa, aconteceu porque tinha que acontecer. Essa é uma crença fundamental de muitos de nós. Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. Porque muitas vezes parar de acreditar nisso é só se entregar ao desespero, né? Imagina se as pessoas não acreditassem que tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. Para essas pessoas tudo seria caótico. E geralmente quem precisa acreditar na crença de que tudo tem uma razão e tudo tem um motivo é porque não consegue identificar as nuances. Ou tudo tem ou nada tem. E a morte pode dar esse sentido para muita gente. Eu diria a maioria. A maioria vê na morte ainda esse sentido. Minha mãe falava: não é possível que seja só isso aqui. Ainda fala: não é possível que seja só isso aqui. Por quê? Porque tem que ter algum sentido onde as coisas realmente funcionam, onde os princípios realmente existem, que é o pós-morte. Vamos ao bloco 2, então? Vamos ao bloco 2. No bloco 2, eu quero falar de como falar da morte com o seu filho. Como é que a gente fala da morte com o nosso filho, com o Ulisses? Eu posso começar contando a minha história de como meu pai falou da morte comigo. É, eu acho que você tem uma história mais interessante para que você viveu, né, de como você lidava com a morte. Porque É, pra mim eu sou só do clube do tabu, assim, a família não fala, não leva a criança no velório, então essa minha relação com a morte é uma não relação com a morte, é. enquanto criança, adolescente. Meu pai me levava todo dia 2, que é de novembro, que é o dia de finados, para o cemitério onde estão enterradas a minha bisavó e o meu bisavô. Ele me levava junto com a minha avó, na época, viva, para acender vela, colocar aquela coroa de flores. De modo que eu cresci com a prática de ir ao cemitério pelo menos uma vez ao ano e, portanto, não enxergar ali somente um símbolo de filme de terror, porque cemitério é símbolo de filme de terror, né, até hoje, mas também é um local onde a gente ia prestar culto aos entes queridos. Então, nunca foi para mim uma surpresa de que pessoas morriam e de que a gente precisava lembrar dessas pessoas. A morte nunca foi surpresa para mim. Meu pai lidou muito bem comigo com o sobrenatural. Meu pai é ateu, então nunca foi uma questão para ele, né, ter medo de fantasma, né? Com o ateísmo foram embora todas as superstições. Então, fantasma, monstro, sempre foi personagem de história infantil que me levavam a personagens que me levavam a naturalizar esse mundo. Então, a morte para mim nunca foi um tabu. Tem algumas mortes que me marcaram na infância, uma morte de uma colega da minha mãe, a Nelma,
Aí eu fui pro enterro, vi a pessoa morta, a morte do meu tio, que me impressionou um pouco mais, porque eu vi o corpo dele já apodrecido antes dele morrer. A morte da minha professora de teatro, a meu tio Eli, professora de teatro, a Darlene. Algumas pessoas que eu vi mortas, assim, fui no velório, tal, mas nunca me impressionou. Essa é a minha relação com a morte. É muito natural. E vamos morrer pra mim sempre foi sabe. Mas teu teu pai, para além de levar no cemitério, que já é um grande feito, mas ele conversava, ele explicava a morte para você de algum modo? Ou era só uma naturalização nesse sentido de visitar o cemitério, isso não ser um tabu, Era só de uma lembrar dos naturalização. mortos, Não mas tinha tinha alguma tentativa de te dizer o que que era a morte? não, não. Era só ausência de existência. Não me lembro de grandes conversas sobre morte para além disso não. Você se lembra de ter curiosidade sobre isso? Ou disso para Não, você também não despertava uma grande questão? não despertava Algumas uma grande pessoas questão. morrem e a gente É, lida com isso e é. não. É interessante, porque é uma pergunta que assusta pais, já que a gente tá falando nesse bloco sobre filhos, né, Uhum. que é tem algumas perguntas tabu, que a gente imagina assim: "O dia que meu filho perguntar, como que eu vou responder, né? O dia que ele perguntar de onde é que ele veio, como que eu explico? O dia que ele perguntar o que que é a morte, ou por que que pessoas morrem depois de perder alguém querido, ou pra onde que foi meu tio, meu pai que morreu", explicar. Eu passei por uma experiência dessa com uma amiga que perdeu o pai quando a gente era criança, a gente tinha a mesma idade, a gente tem a mesma idade até hoje, né, obviamente. E era ela, um irmão do meio e o irmãozinho mais novo, que na época eu lembro que tinha 3 anos, a idade que a gente tinha eu não lembro exatamente. E eu lembro que o conflito da família foi como que explica para o menor pra onde foi o pai. Por isso que eu perguntei se seu pai falava sobre a morte ou se ele só te levava pra lidar com isso. Porque é uma dificuldade pensar isso, né. Você perder alguém e aí como é que você explica pra criança pra onde que foi? Porque ela vai vir com perguntas desse tipo: "Pra onde foi?" Ou "Por que que foi? Por que que meu pai morreu? Por que que teve que morrer?" O que que aconteceu? Por que o pai morreu e a mãe não? São dúvidas que criança faz sem muito constrangimento, né. E nós pais temos dificuldades de lidar. A gente pode pensar sobre como responderia esse tipo de pergunta juntos também. É, Eu nunca perdi ninguém próximo e, portanto, eu lidei pouco com a morte de perto. A pessoa mais próxima que eu perdi foi esse pai dessa minha amiga que à época era uma amiga que eu frequentava a casa, que eu estava sempre lá, que ela estava sempre na minha casa e que eu convivia de perto. E o pai dela estava sempre muito próximo. Considerava ele uma figura próxima, um tio, um segundo pai, alguma coisa do tipo. Ele foi a pessoa mais próxima que eu perdi, né, então não perdi tio, avô, ninguém que eu tivesse proximidade, né. E eu não pude ir no velório, minha mãe não deixou. Então a única pessoa que eu perdi eu queria ir, eu não entendi o que que era, mas eu queria ir. E era acho que até hoje foi a única perda que eu teria tido a oportunidade de lidar com ela. Eu devia, não sei exatamente a idade, mas talvez uns 8, 9, 10 anos, alguma coisa nessa faixa. Daí pra um pouquinho menos. E não fui, por causa do tabu do cemitério. Velório é lugar pesado pra criança, ver o corpo é muito pesado pra criança, e esse tipo de coisa. é. A gente tem aprendido com Ulisses, né, e com os livros que a gente lê sobre criação de filhos e com pesquisas recentes sobre como criar filhos, e não é sobre como os filhos vão reagir, é sobre como a gente reage, Exatamente. nós pais, e conseguimos ou não falar sobre o assunto. É sobre essa última questão do que sobre a primeira. Porque na prática, na realidade, os filhos reagem sempre de modo natural. Porque como eles não têm expectativa alguma de como a realidade funciona, eles estão descobrindo ainda, seja qual for a explicação que a gente der, eles vão aceitar. Seja qual for a explicação que a gente der, eles vão aceitar. E a gente já passou por isso, não com uma pessoa, mas com um ser, que era o nosso animal de estimação, o Eros. Que Sim, quem é aluno antigo, inclusive já viu o Eros diversas vezes. em aula comigo, né? No curso lá de problemas da filosofia, o Eros aparece várias vezes na mesa em que eu tô dando aula e deita e tal. E o Eros morreu ano passado, em 2025. E o Ulisses pegou o Eros ainda vivo. Ulisses já tinha 2 anos quando o Eros morreu. Já. E a gente teve que explicar pro Ulisses o que que era a morte. E a gente explicou que a morte era só que ele não existia mais. Ele não ia mais aparecer, ele tinha morrido. E aí eu me lembro que as analogias que eu fazia eram com um inseto. A formiguinha não morre? Você não mata a formiga?
o Eros morreu também. E a gente fez um mini velório do Eros, a gente cremou o Eros no final das contas, mas antes da cremação, eh, a empresa que fazia a cremação colocou ele bonitinho numa caixinha lá, Foi uma deu salinha de velório, de fato, né, ele foi uma ficou salinha de velório, tipo num caixãozinho mesmo, tinha um espaço, um momento de flores e velação, tal. Tinha flores. até o santo dos São pets lá, Francisco, São né. Francisco. Uma salinha pequena, menor que esse estúdio aqui. Metade desse estúdio, né, É talvez. uma salinha, mas que tem ali um espaço para você fazer, É, era especificamente de animais, obviamente. E tinha toda uma estrutura muito similar a uma sala de velório, só que em proporção menor do que seria o é. velório de um E humano, o que você Ulisses deixa estava com a espaço para gente muita lá. gente. Estava. A gente pegou ele do hospital e levou pra esse velório, né. Pegou ele quem do hospital? O Eros? Ah, sim, sim, sim. Levou pra esse hospital e o Ulisses estava com a gente, como a gente bom, a gente não tem foi além do horário do que a tua mãe fica com ele, né. E aí, a gente mostrou ele, lembra, né, a gente debruçando dele assim: "Ó, ele morreu". Ele viu e continuou como uma criança qualquer, De 2 querendo anos. querendo mexer na sala inteira, com curiosidade de tudo menos no corpo morto. Por quê? Porque aquilo pra ele é natural. É a realidade acontecendo, e o peso que ele vai dar naquilo, ou a leveza que ele vai dar naquilo, vai ser mais observando como a gente lida com aquilo, do que sendo alguma coisa inata, que já vem com o ser humano e tal. Acho que uma das maiores dificuldades nossas, inclusive, por essa naturalidade que a gente está tendo com a morte com ele, é fazer com que ele sinta empatia e sofra, e não com que ele, sinta naturalidade no sofrimento e na morte. Acho que esse que é o nosso desafio, que é um grande desafio de criação, né, criar filhos empáticos, inclusive. Sim, sim, acho que é um dos maiores. É um dos maiores, é um dos maiores. Então ele foi com naturalidade. E eu me lembro desse dia, a gente recebeu a notícia, a gente foi até o hospital pra visitar ele, ele estava internado, Eros. E chegando lá, quando a gente foi visitar, ele estava tomando medicação todos os dias, a veterinária veio avisar que ele tinha falecido, tinha sido foi um pouco de negligência lá no fim das contas, né, no tratamento. Mas aí ela foi dar a notícia, a gente foi visitar junto com o Ulisses, porque a gente estava intencionalmente, inclusive, levando ele estava acompanhando o fato de que o Eros estava doente. Ele já tinha ido com você uma vez, e ele estava indo a segunda vez, que a gente estava levando ele intencionalmente pra ver o Eros, e assim, a gente estava indo visitar o Eros também. E aí quando a gente chegou lá, a gente soube da morte, ele já tinha morrido quando a gente chegou, né, foi avisado lá na hora que a gente foi visitar. E aí a gente levou ele até essa empresa especializada em cremação, onde a gente levou o corpinho dele pra fazer a cremação. E eu me lembro que o Ulisses, ele nos primeiros momentos, não sei se você reparou isso no dia, mas ele procurava a nossa reação, como você falou, ele não tem uma reação própria. Ele olhava, eu chorei muito, por exemplo, até porque eu não fui esperando, né, no fato, e eu tinha um apego muito grande ao Eros. E eu lembro dele olhar, assim, ficar um pouco teve um momento de tensão, assim, mas que era só uma simulação, ele estava tentando entender o que que a gente como que a gente estava reagindo àquele fato. E em seguida a gente pediu pra levar o Eros, porque a gente tinha a opção de ficar lá e eles cremariam coletivamente, né, enfim, descartariam basicamente o corpo, e a gente escolheu levar. E aí ele acompanhou todo esse processo. A gente Foi. falando por que que estava levando, 2 anos o Ulisses já se comunicava bem, então ele já entendia muita coisa. E a gente pegando, levando o corpo com cuidado, tudo isso ele foi acompanhando, e ele foi acompanhando a reação, junto com as escolhas que a gente ia fazendo sobre como lidar com aquela situação. Foi. Até que a gente chegou na salinha de velório, já na empresa, da empresa de especializada, né, e a gente intencionalmente pediu pra ele olhar para o Eros, aí ele foi até o caixãozinho, olhou para o Eros, a gente falou: "Ele tá indo embora, ele não vai voltar mais". Eu lembro dele até perguntar: "Não vai?" A gente: "Não, ele não volta mais. Essa é a última vez que você tá vendo o Eros, ele não vai voltar pra casa, amanhã ele não vai estar lá". A gente falou tudo isso pra ele. Ele olhava meio tentando sem entender exatamente o peso disso, mas tentando acompanhar a reação. A gente falou pra ele fazer carinho no Eros, ele Foi. fez, lembra? Estava gelado, inclusive, porque como ele morreu antes de avisarem não tinham avisado a gente, né, eles esperaram a gente ir lá pra avisar, não avisou assim que aconteceu, ele estava congelado, né. E aí ele fez carinho, tudo mais, e depois desse momento foi quando ele começou a dispersar completamente, né, porque é uma coisa que ele ficou meio que: "Tá bom, já entendi, não sei porque pra que todo esse show", a reação dele foi um pouco assim, né, "Não sei pra que tudo isso, já entendi". E aí teve uma cena depois disso, que é legal a gente contar, né, que foi a cena que a gente entendeu que ele tinha absorvido alguma coisa sobre essa informação. Foi. E foi um dos dias que a gente tinha algum compromisso, não me lembro qual, e a gente chamou a babá que cobre a minha mãe quando a gente precisa, a Letícia.
E fazia muito tempo que ela não ia, porque ela só vai mesmo quando a gente precisa num sábado, alguma situação assim, né. E aí a Letícia estava um tempo sem ver o Ulisses. E aí quando ela voltou, depois desse tempo, o Ulisses sabia quem ela era, mas ele estava meio tímido, né, não estava solto, assim, porque fazia um bom tempo. E aí ela, como toda boa babá, estava tentando se aproximar dele, né. "E aí, carinha", ela chama ele de carinha. E aí perguntou como é que ele estava, perguntou várias coisas. "Ah, eu vi que você aprendeu a desenhar, tá fazendo um desenho aqui, me fala sobre esse desenho". E ele ficava assim, ó, né, você lembra, sentado na mesinha dele. Tudo que ela falava, ele olhava pra cara dela e baixava a cabeça. A cara dela e baixava a cabeça, ele estava muito envergonhado. E ela tentou perguntar do desenho, tentou perguntar das coisas que ele aprendeu. Ela: "Ah, e esse brinquedo aqui que você não tinha? Me fala sobre esse". Tudo ele reagia assim. Até que ela resolveu, entre as tentativas de conexão, perguntar: "E o Eros? Cadê o Eros?". Aí ele fez assim: "Morreu". Aí eu lembro até hoje, eu estava atrás na mesa, deixando a Letícia tentar se conectar com ele, sem intervir. Aí ela virou pra trás, assim, pra mim e falou assim: "É isso mesmo que ele falou, Evelyn?". Tipo, ela achou que tinha entendido errado, ela olhou meio assustada, assim. Eu falei: "É, o Eros morreu faz umas semanas, alguns dias, não me lembro exatamente o prazo". E aí, depois disso, ele se reconectou com a Letícia. Foi isso que chamou a nossa atenção. Foi. Ele falou, foi a única pergunta que ele respondeu de todas que ela fez, e uma vez que ele respondeu sobre essa perda, ele voltou ao ponto de conexão com a Letícia, e aí ele se soltou e começou a conversar com ela normalmente. E aí pronto, se soltou como ele já se soltava das outras vezes. E ela ficou um pouco estática, assim, um pouco, ela: "Nossa, como que ele falou de com uma naturalidade". E aí ali é que a gente viu pela primeira vez o resultado da naturalidade que a gente tinha falado sobre a morte com ele. A reação dele depois disso foi justamente falar com naturalidade o que aconteceu. Foi. E não foi um desprezo, uma reação, foi só uma naturalidade, ele morreu, foi só isso. Né, não foi uma reação não foi nem falta de empatia, foi só um dado da realidade, ele morreu. E aí ele se soltou e se reconectou com ela, lembra disso? Lembro, lembro. Foi marcante, né? Porque a gente não pediu pra ele falar, ele só lembrou e a gente percebeu então que ele tinha internalizado ali. É, e realmente a gente não pediu pra ele lembrar. Quando ela pergunta do Eros, ninguém interviu, ninguém falou assim: "Ah, conta pra ela o que aconteceu". Ela só perguntou, ele respondeu imediatamente, sem a intervenção da gente, né, ele não teve "Fala pra ela o que aconteceu com o Eros nos últimos dias", não teve um pedido, né, uma Não. orientação de como ele falasse sobre o assunto, ele falou da forma como ele entendeu o que tinha acontecido. Então eu diria que é isso a resposta à pergunta, que como falar da morte com um filho. Falando da morte com o filho. É, a gente falou assim, a gente escolheu falar assim, de modo natural. Mas acho que no seu caso, que tá ouvindo a gente ou assistindo a gente, você vai falar projetando o modo como você lida com a morte. Não tem como você fugir É, muito disso não. A não ser que você mude antes esse modo de lidar com a morte para poder encarar isso com mais naturalidade. Mas é muito provável que o seu filho absorva os seus medos, as suas ausências de medos, as suas expectativas, as suas ausências de expectativas sobre a morte, querendo você ou não. Porque escolher não falar sobre a morte também é passar uma certa mensagem sobre o que a morte é. A morte é exatamente. algo a ser evitado de ser falado e tal. Não lide com isso, É, né. É tão exatamente. difícil, normalmente a imagem que passa é que é difícil demais a ponto de é melhor só deixar acontecer e quando chegar lá você vê o que que faz. Né, Ou seja, é uma mensagem sobre o que que é a morte, qual que é o seu peso, não é uma ausência de mensagem. não é uma ausência de mensagem. O importante é que seja consciente, talvez a resposta à pergunta é essa. É, Você está satisfeito com a maneira como você lida com a morte? Por exemplo, eu não estava, eu sabia que a maneira que eu lidava com a morte, que era essa maneira do tabu, da ausência, de nunca ter perdido ninguém e, portanto, ter um medo excessivo da perda de alguém próximo, porque eu nunca sofri a experiência de superar, dentro do possível, a morte de alguém que se foi e que é importante e tudo mais. E quando você me contou a sua experiência de criança, né, de como você foi criado para lidar com a morte, eu falei: "Não, eu acho isso mais saudável, me parece mais correto, me parece mais saudável para a cabeça, inclusive, assim, né, esse medo e esse tabu excessivo traz suas consequências". talvez. E aí uma vez que eu, pelo contraste, entendi que a maneira que eu lidava não era única e não me parecia melhor, que eu poderia achar que era melhor, continuar achando, mas não me parecia melhor, conscientemente eu fui, me abrindo com você sobre o que que você pensava sobre como responder certas coisas sobre a morte, né.
E isso fez com que a gente, quando a gente foi falar sobre a morte do Eros com o Ulisses, por exemplo, eu já estava adaptada a esse novo modo de lidar, porque a gente já tinha conversado muitas vezes sobre isso. Sim, Então talvez a melhor maneira seja ter consciência que você vai passar para os seus filhos a maneira como você lida com a morte. E aí a pergunta é: você está tranquilo com isso? é, É essa mensagem, é essa relação com a morte que você acha que faria bem para os seus filhos? Se não, o processo começa em você e não no filho, né. Como que você se aproxima da morte de um modo diferente, para que naturalmente você passe essa aproximação para o seu filho. Mais isso do que tentar dizer para o seu filho que você acha uma coisa sobre a morte que você não acha. Dizer que a morte é uma coisa tranquila de lidar e você entrar em desesperos com qualquer possibilidade de morte ao redor, entendeu. Então acho que a melhor maneira é entender se a gente quer falar se a maneira que a gente lida é a melhor ou não, e começar pela gente, porque acaba que pelo filho vira um tanto natural. sim. A gente pode ir agora para o terceiro bloco, que é como lidar com a morte nossa, o nosso medo de desaparecer. Bora? Bora, vamos Ro nessa. roda a vinheta aí, Gabriel. O editor resolve isso na edição aí. O Gabriel resolve isso na 50 edição aí. minutos depois, Gabriel, roda a vinheta. Não, cada bloco tem que ter uma vinheta. O Gabriel vai criar isso com certeza. Até o dia de sair foi criado. Como não sabemos. E eu pensei nesse terceiro bloco, o medo de desaparecer, a nossa ânsia por não morrer ou como lidar com a nossa própria morte, a partir de um livro que foi recém-publicado, ano passado, em 2025, chamado Imortalidades, do Eduardo Gianetti, que é um filósofo e economista brasileiro. A formação dele é em economia, mas ele fala muito sobre filosofia também. No livro, o Gianetti tenta falar sobre 4 caminhos de imortalidade, que não são como fuga da morte, mas, como ele coloca, como afirmação da vida. Então, como é que eu lido com a morte? Afirmando a vida de algum modo, querendo parecer imortal. Então, ele coloca 4. Ele fala que o primeiro caminho é biomédico. É esse que a gente está falando aqui, é prolongar a vida biológica. Então, muita gente hoje rica bota uma baba de grana em pesquisa sobre como prolongar a vida. Reprogramação celular, como tratar câncer e tal. Então tem essa maneira, né? Assim, tem muita gente hoje bota uma grana nessas linhas de pesquisa de como prolongar a vida biológica. Mas uma segunda via, tão famosa quanto, talvez mais, talvez não, certamente mais, é a via supraterrena. É a vida espiritual após a morte biológica. Está presente nas grandes religiões e nas grandes filosofias. A gente começou o podcast com o Fédon, do Platão, que é justamente a discussão do que haverá após a morte. Essa é uma via também, muita gente acredita nela. Terceira via é a que a gente já falou também, é a via da memória. Vai ficar da gente as obras, os nossos feitos, a nossa descendência, o nosso reconhecimento social, né? A gente até hoje fala sobre Homero, Platão, Aristóteles. É o nosso legado. Então, como é que eu lido com a minha morte? Eu lido com a minha morte fazendo coisas que vão ser lembradas. E o quarto é um modo de lidar com a morte muito caro aos budistas, eu acho, e que se popularizou no mundo inteiro desde o final do XIX para cá, que é você entender que existe um tipo de imortalidade, que é entendendo que não existe passado nem futuro, só existe o agora, Um instante. o instante. O passado nada mais é do que memória, então não existe. O futuro nada mais é do que algo que ainda não aconteceu e, portanto, não existe. Tudo que existe é o agora. É o agora, é o agora. Então você percebe que você pode ser imortal aqui e agora quando você percebe que não existe passado e futuro. Então, não tem por que temer a ausência, porque na ausência, como diria Epicuro, você já não está. Quando a morte vem, você não está. Quando você está, a morte não vem. Então não tem por que temer a morte, vocês nunca se encontram. Uhum. Então, eu falei budismo, porque o budismo é uma das orientações filosóficas, religiosas,
que enfatizam muito o aqui e o agora, a presença. E tem muitas maneiras de nós nos sentirmos presentes. Tem a maneira mística, tem a maneira amorosa, tem a maneira artística. Como é que a gente se sente presente artisticamente? O Gianetti cita, e com ele é ouvindo a partita número 2 do Bach. Quando ele ouve essa música, ele se sente completamente presente. É como se ele tivesse em algum momento, por um momento ali, tocando a eternidade e não se importando mais com o passado nem com o futuro, ele só vive, ele só é absorvido. Biomédica, supraterrena, memória, presente absoluto. Qual delas te parece mais sedutora para Memória, lidar? memória, Memória? sem titubear. Acho que é porque é que faz parte da minha formação de existência, exceto para até uma certa idade que eu fui religiosa, até 11, 12 anos, bastante religiosa inclusive nessa época, e portanto, exceto esse período em que a supraterrena era a que mais fazia sentido, toda a minha existência, o sentido era projetado na vida supraterrena, exceto esse período, eu acho que desde então, desde que isso deixou de ser o norte da minha vida, a única que faz sentido é memória. Sempre que eu penso em imortalidade, eu penso em permanência de algum modo, eu penso via memória, via legado, via, produzir algo que permaneça no tempo, mesmo que eu não permaneça diretamente. Mas uma vez que eu produzo algo que permaneça, a minha permanência tá subentendida. Hum. Pra você também? Eu sou um ser dividido. Eu acho que a resposta mais honesta é memória, mas eu quero muito migrar da memória para o presente absoluto. Ah, é, você tá nessa busca. Eu tô nessa busca, porque a, a armadilha da memória é egocentrismo. É você se levar a sério demais. É verdade, é verdade. Continua sendo egóico, né. É, De você certa acha. forma você ainda quer que você seja lembrado, que você esteja ali, que o seu nome É, esteja no livro da Ilíada, nem que seja só mencionado para que te leiam séculos e séculos depois. é. E isso é vão, no sentido assim, não, é vão de vaidade, né, que dá origem à vaidade, que é o culto àquilo que, se a gente for refletir bem, não tem tanta importância assim. E também nem tá no nosso controle. Não tem tanta importância assim, porque se eu já não vou mais ter consciência nem sentir, então não tem importância se eu vou ser lembrado ou não vou ser lembrado. Não tem importância, é só uma projeção de como eu estaria, ah, se eu tivesse consciência e sentindo as pessoas lembrando de mim. É uma projeção minha agora, mas eu Uhum. não vou estar consciente nem sentindo. Então é vão eu querer que as Muito bom. pessoas. Mas antes de você explicar por que que o presente absoluto te divide, né, Aham. mantendo esse tópico. Gostei muito dessa reflexão, mas ao mesmo tempo eu penso que não é uma armadilha que só acontece se você tiver com a motivação errada, digamos assim, por falta de expressão melhor, que é tem 2 formas de eu pensar em legado, em obra, em memória. Uma maneira de dizer: "Eu quero que lembrem de mim", que eu diria que honestamente, provavelmente é o que mais passa na cabeça de alguém que fala isso, É. dificilmente não vai ser esse, mas não tem só essa maneira, uma vez que você tome consciência disso, tente escapar desse ego. A outra maneira é como que eu faço enquanto existo, enquanto a existência é presente, algo relevante para o mundo, pensando na sua relevância. Se ficará ou não, eu jamais saberei, porque eu já vou ter morrido. Mas enquanto produzo, quero acreditar que estou fazendo o meu melhor para que tenha relevância para o mundo, para o coletivo, e não só para que o meu nome fique. É o famoso, mesmo que eu fique na memória sem nome, ou seja, sem ser nomeada, eu continuo existindo mesmo que não saibam o meu nome, desde que eu tenha deixado algo, tenha produzido algo relevante para o coletivo. É diferente de eu quero que o meu nome esteja escrito Eu no não final do livro para que saibam que eu era eu, de eu não fato. consigo ver como é que você continua existindo se ninguém lembra de você, se a gente tá falando de memória.
É, porque ele associou legado só à memória, né. É, Eu não mas sei se é. a única maneira de pensar em obra, legado e permanência seja via memória explícita. Não sei. É, Mas não eu tem acho que essa não tem como. contribuição se eu vivo pensando em como que eu contribuo para o coletivo de modo genuíno, que beneficie o coletivo e não só a minha memória, eu jamais vou saber se fui lembrada ou não, digamos assim. Mas o esforço de permanência está nesse esforço de contribuição coletiva. E pode ser É, que não permaneça, é, mas o que eu tenho controle é o esforço que eu faço enquanto existo. é. Mas aí já é um esforço abnegado, né, assim, já não é mais eu querendo ser imortal, é só um esforço de contribuição, já é outra coisa, eu acho. Que pode É, ser, pode ser, mas não é um esforço de perfeito, é. permanência, é um esforço de contribuir. Se você colocou a condição que você colocou, eu não sei se eu vou ser lembrado, então eu já abri mão de querer que isso seja a motivação. A motivação é eu querer ser lembrado, essa é a motivação. E É. eu sou vaidoso, é isso que me motiva, em grande parte. Uhum. É querer ser mais que os outros que já fizeram as coisas que eu faço no meu campo, para que eu seja lembrado ou junto com eles ou mais que eles. Isso me motiva. Só que eu sei que isso é vaidoso. Eu tô migrando querendo, né? Tô querendo querer. Não, acho que eu tô querendo já, né? Que eu já fiz coisas práticas para isso, então já tô querendo. Ir pro presente absoluto, porque eu recentemente fiz um retiro Vipassana, que é uma técnica de meditação que reivindica ser a verdadeira técnica do Siddhartha Gautama e tal. Aqui no centro do Rio não, é o contrário, é no interior do Rio, lá em Pereira Passos, é Pereira Passos não, né? Miguel Pereira. Miguel Pereira, Miguel Pereira. Fiz um retiro de 10 dias lá, meditando 8 a 10 horas por dia, na maior parte do tempo em silêncio. E foi a primeira vez que eu tive, de fato, a experiência de presente, né, de aqui e agora, por tanto tempo, de modo concentrado, assim. E tive a ocasião de refletir sobre isso, coisa que eu só tinha refletido. Não, vou reformular. E tive a ocasião de vivenciar isso. Até então eu só tinha refletido sobre isso. E eu percebi que é uma possibilidade de se importar de modo mais genuíno com as coisas que eu faço. Tá no aqui, no agora, do que preocupado se eu vou ser lembrado. Porque se eu tô preocupado se eu vou ser lembrado, eu, na verdade, desvio o centro da minha atenção não para o que eu estou fazendo, mas para aquilo que alguém pode interpretar lá no futuro do que eu estou fazendo. E quando eu desvio esse foco de atenção, é, o modo como eu faço muda também. O critério de se eu estou fazendo certo ou errado muda também. Porque não importa se eu estou fazendo certo ou errado, no sentido se eu estou fazendo de fato um bem. O que importa é se vão lembrar. E existem vários caminhos para lembrar que não passam por eu estar de fato ajudando alguém, entendeu? Passam por eu marketear, passam por eu alardear, passam por eu fazer inúmeras coisas, né? E na prática as pessoas fazem, as pessoas que querem ser lembradas. Elas são marqueteiras. Elas não necessariamente ajudam de fato as outras pessoas, né? Isso é um aspecto. Outro aspecto é, tendo consciência dessa vanidade das coisas, me parece ser mais sábio abrir mão de querer ser lembrado e viver o aqui e o agora, enquanto eu posso fazer coisas aqui e agora. Sempre me causou atração intelectual um trecho lá do Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio, que é um epicurista do mundo romano, que no livro inteiro, no poema inteiro, endereça não só doutrinas do epicurismo, mas o porquê que a gente não deve temer a morte. Livro inteiro, livro inteiro, livro inteiro. Lá pelas tantas, ele usa uma alegoria que é aquele que teme a morte se assemelha àquele que aproveitou a festa inteira, a festa está acabando e ele não quer ir embora. Ou seja, é uma questão de educação, você está sendo mal educado. Vai embora, pô, você já aproveitou a festa. Eu ri quando eu li pela primeira vez, falei, porra, é isso mesmo, cara, é uma questão de educação. Eu tô apegado demais àquilo que fugiu do meu controle. Acabou a festa já. Puta malo eu tô sendo, né? Querendo me apegar à festa que já acabou. Tolo.
E aí é isso, é esse o vislumbre que eu tenho, assim. Me parece ser vão e tolo demais querer ser lembrado, porque isso não tá no meu controle. E nem eu vou ser consciente disso. É um ponto interessante. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa outra visão enquanto imortalidade, mas acho que é um exercício interessante, de ser feito até exercício de consciência e presença, né. É. Independente de considerar isso um caminho de imortalidade ou não, é um puto exercício de presença e de reflexão sobre o que importa. No final das contas, é uma visão que diz assim, é é uma imortalidade muito esquisita, porque ela requer que você vivencie que não existe passado nem futuro, na verdade. Só o que existe é o que é isso aqui. E a sua vida tanto melhor será quanto você vivenciar isso aqui. E você só vivencia isso aqui se você se concentra aqui, né? É. E não fica sendo puxado o tempo inteiro para o passado e para o futuro. É, eu acho que eu concordo inteiramente até o ponto de que com certeza essa é uma vida melhor, porque é uma vida que não se apega ao que não existe, ao passado e ao futuro. Mas não sei se isso é exatamente uma vivência de imortalidade, se ela tá na mesma categoria das outras. Que as outras são literalmente imortalidade, né, é continuar vivo de algum modo. Essa é a única categoria de imortalidade que na verdade é você estar presente pra você mesmo, assim, é a sua é uma É, consciência presente. É um estado de consciência presente ou de presença consciente. é, Mas as outras 3 categorias, elas são permanecer no tempo, de algum modo. Seja numa vida outra que nunca mais acaba, que é no caso do supraterreno, a visão religiosa, que é literalmente uma imortalidade, você pode não acreditar nela, mas é imortalidade. É um mundo que não termina mais, em que você existe para sempre, nas condições, inclusive, que você construiu, né. é. Há diferentes perspectivas religiosas que adotam essa mesma supraterrenidade, mas de maneiras diferentes, né. Você pode inclusive existir para sempre num cenário catastrófico e bizarro, né. Não, Então cristianismo não. Se você for então, para o inferno, não, é bem lembrado, no próprio cristianismo, a eternidade não é o céu, a não, eternidade não é o que vem. necessariamente, né. Não, então, a eternidade não é o que acontece apenas no céu, a eternidade é o que acontece após a morte do seu corpo físico. É, O inferno também é eterno. também exatamente. Então, assim, você Abandone será toda a eterno. esperança que aquele que quer entrar, tá escrito na porta do inferno, segundo Dante O Alighieri. Dante, exatamente. Então, assim, você continuará existindo, o que você pode fazer por isso que é tão motivador essa visão, inclusive. Porque, assim, se tu fizer muita merda, lembre-se de qual será a sua eternidade, porque, assim, eterno você será. Agora, você pode ser eterno no inferno, queimando e sofrendo, o que me parece bastante desesperador, e portanto bastante motivador para que eu não vá para esse lugar, já que a escolha de não ser eterno eu não tenho a partir dessa perspectiva. É, E o outro é a memória, que é também uma existência, não é metafórica, você realmente continua existindo, uma vez que você não deixar de existir é desaparecer. Se é, você é lembrado de algum modo, seja pela obra, seja pelos filhos, seja por qualquer legado que você deixe, você ainda está presente. Não biológica e fisicamente, mas você continua presente. Assim como você deixa de existir no mundo terreno, né, na imortalidade dos cristãos e de outras religiões, mas você continua existindo. Nesse caso, você também continua existindo uma existência que não é a mesma que você tinha em corpo. E a primeira, qual que era a primeira que eu já esqueci? biológico. Você deixou. E a outra é biológica, é também indiscutivelmente uma imortalidade, que é nunca deixar de ter essa existência que a gente tem. As outras 2 deixa de ser essa e passa a ser outra, mas continua sendo uma existência. É. E essa seria a única via de continuar existindo do jeito que existimos agora, né, continuar existindo do jeito que existimos agora. Há muitos filmes, inclusive, que Mas tem simulam uma isso, né. provocação. Mas, só pra concluir, o presente absoluto é a única que não é indiscutivelmente uma existência que permanece. Então é mais delicado entender por que esse presente absoluto é uma via de imortalidade. É, até porque ainda que a gente pegue pela via budista, a palavra-chave do budismo é impermanência, é Nietzsche. Uhum. Então, é o contrário de imortalidade. Aliás, a salvação budista é parar de existir, inclusive. Porque existência no budismo é o ciclo de reencarnação infinito.
Quando você adquire a iluminação, você sai do ciclo. Portanto, Ou você seja, deixa o de existir. continuar existindo é uma punição nessa visão budista, No não é? budismo é uma Então. não é uma punição, porque não é ninguém que faz, né, não tem Não, é uma nenhum ser punição no sentido de transcendente, que é uma mas consequência é o negativa, não é o prolongamento do desejado. sofrimento. É, não é o desejado, assim, não é o melhor Não é o cenário. desejado, não é o melhor cenário. É. Então, assim, é curioso colocar esses instantes como imortalidade. Como melhor forma de viver, preocupação, cabeça, presença, valor da vida é uma coisa, mas como imortalidade é curioso. É. E você, aí que tá escutando a gente e assistindo a gente, qual que é o seu modo de lidar com a vida? Coloque aqui nos comentários. Eu acho que a gente tem um episódio. Temos um episódio. Digam se gostaram do nosso retorno, que agora a gente pode ir para a câmera central, né? É. Digam se vocês gostaram do nosso retorno. A proposta dessa temporada geral é discutir sobre esses temas presentes que o Vitor mencionou lá na abertura. Temas existenciais que nunca saem de moda, mas numa perspectiva do presente, né? Isso. Mas como a gente prometeu na temporada anterior, a gente queria a opinião de vocês, só que vocês não ajudaram. A verdade é essa. É verdade. A gente pediu pra vocês no último episódio o que vocês acham melhor. A gente deu 3 alternativas e basicamente todo mundo falou tanto faz desde que vocês gravem. Ou seja, vocês não ajudaram a gente em absolutamente nada. Então a gente decidiu fazer um tema, mas se vocês tiverem. Só aumentaram o nosso ego, né? O que vocês fizerem, a gente vai estar aqui. Então tá bom. Então estamos fazendo. A gente bota normalmente um guia, porque acho que a gente funciona melhor com guias, né? Assim, saber mais ou menos sobre o que a gente tá falando de modo geral. É. Mas deixem sugestões, porque agora a gente, pelo menos uma coisa a gente percebeu, não precisa ser tão engessado. Não. Então a gente tem um norte nessa temporada, são sempre 10 episódios por temporada. Mas se surgir algum tema, inclusive temas de filmes, séries, coisas que estão acontecendo que vocês achem interessantes, tragam sempre para os comentários, que a gente pode encaixar, mudar um episódio que está pré-planejado para falar sobre alguma coisa que tenha alguma conexão com esse tema, mas que não seja necessariamente o que a gente planejou para o episódio 3, entendeu? Então, que aí a gente mistura as duas coisas, já que vocês deixaram aberto. A gente fez um guia, mas a gente pode trazer temas mais do gosto de vocês, conforme vocês tiverem ideia, já que as ideias pré-prontas não tinha, né? Façam sobre tal coisa, não teve mais um façam alguma coisa. E então a gente tem os 10 episódios meio que planejados, mas a gente pode falar sobre outras coisas no meio do caminho. Aliás, a gente quase mudou o tema do primeiro episódio, mas esse tema é interessante, a gente trouxe esse, mas talvez a gente mude alguns no meio do caminho. O que a gente tem é uma quinta temporada que não é tão rígida quanto foi a quarta, né? Que a gente tinha os livros definidos, né? É isso. Então temos um episódio. Temos um episódio. Até a próxima e, como sempre, fique com Sócrates. Tchau, tchau.